Olá, este é o módulo 5, os 4 compêndios da verdadeira educação. Na aula 1, nós vamos estudar o livro da natureza. Nos primeiros 4 módulos que nós já estudamos, nós apresentamos a vocês como que o plano educacional de Deus foi desenvolvido ao longo da história. E nós chegamos num ponto onde nós refletimos que hoje nós precisamos resgatar os valores da verdadeira educação que foram perdidos. Nós, como pais e professores, precisamos resgatar esses valores tanto em nossos lares como nas escolas, para que os nossos filhos, os nossos alunos possam desenvolver um caráter semelhante ao caráter de Cristo. Mas como fazer isso na prática? Talvez a maneira mais fácil é olhar ao exemplo de Jesus. Jesus foi nosso exemplo em tudo. No livro Educação, página 77, diz que a sua educação foi adquirida diretamente das fontes indicadas pelo céu, do trabalho útil, do estudo das Escrituras e da natureza, e da experiência da vida, compêndios divinos, cheios de instrução a todos os que lhes trazem mãos voluntárias, olhos que veem e coração entendido. Quando nós pensamos nesses 4 compêndios, trabalho útil, experiências da vida, Bíblia e natureza, parecem muito simples para prover a educação necessária de uma pessoa. Mas se nós pararmos para analisar que esses compêndios foram escolhidos por Deus para educar o seu filho, que tinha a missão de salvar o mundo, com certeza eles servem para nós também, e na missão que nós temos de educar os nossos filhos hoje em dia. No Éden, Adão e Eva estudavam o caráter de Deus, estudavam os mistérios que Deus revelava a eles através do estudo da natureza. E apesar da natureza hoje estar maculada pelo pecado e não refletir mais devidamente o caráter de Deus, ela ainda serve para nos ajudar a conhecer a Deus. Mas é necessário que nós estudemos a natureza juntamente com a Bíblia, para que ela possa ter o seu efeito completo na nossa vida e no nosso aprendizado. O livro da natureza é um grande compêndio que devemos usar em conexão com as Sagradas Escrituras, para ensinar a outros sobre seu caráter e reconduzir ovelhas perdidas ao redil de Deus. Ao estudarmos as obras de Deus, o Espírito Santo faz raiar convicção na mente. Não é a convicção que o raciocínio lógico produz, mas uma significação mais profunda é aprendida. E as sublimes verdades espirituais da palavra escrita são gravadas no coração. Conselho sobre Saúde, página 164. Nós aprendemos aqui, então, que não é o simples fato de estudarmos a natureza porque ela é uma revelação de Deus que vai trazer uma transformação na nossa vida, mas é o fato de que, sendo um método de Deus indicado pelos céus, o Espírito Santo vai atuar em nossa mente e em nosso coração e nos ajudar a tirar essas lições espirituais que têm o poder de transformar a nossa vida. A natureza, então, ilustra as lições da Bíblia e a Bíblia, por sua vez, interpreta as lições da natureza. Quando Jesus veio ao mundo, ele ensinava por parábolas. Parábolas são lições da natureza. E através das suas parábolas, ele demonstrava o mesmo princípio da sua vinda ao mundo, que era revelar a glória de Deus. Através da sua vida e do seu exemplo, ele demonstrava ao mundo de maneira visível os atributos de Deus, aquilo que era invisível. Jesus não vive mais entre nós de forma visível, mas nós podemos conhecer os atributos e o caráter de Deus através da natureza. Nos dias de Cristo, essas lições haviam sido perdidas de vista. Os homens tinham quase cessado de reconhecer a Deus em suas obras. Parábolas de Jesus, página 18. Será que as coisas são diferentes hoje em nossa época? Será que nós ainda temos essa capacidade de olhar a natureza, de olhar um objeto da natureza e ver um atributo de Deus e interpretar o caráter de Deus de alguma forma? Eu acho que nós também perdemos essa capacidade. Nós gostamos da natureza, gostamos de estar na natureza nas nossas férias, nos finais de semana. Mas normalmente quando nós chegamos a um ambiente em meio à natureza, nós não paramos para contemplar e para pensar em Deus. Nós aproveitamos a sombra da árvore para, de repente, jogar bola, ler um livro
olhar o WhatsApp, mas nós ainda temos muita dificuldade de olhar a natureza e ver a Deus, ver os traços do seu caráter. É muito fácil hoje nós olharmos para a natureza com um olhar científico e pensar em todas aquelas questões profundas da ciência que nós podemos aprender com ela. Realmente a natureza pode nos ensinar isso. Mas o plano de Deus é muito mais profundo do que isso. Quando nós olhamos toda aquela contribuição que a cultura grega deu à educação, nós vemos que o enfoque da cultura grega era o mundo natural, mas não necessariamente o Criador. Então, nas escolas, nos sistemas escolares, passou-se a dar muito valor à natureza e ao estudo detalhado da natureza, mas deixando de fora o Criador. E Cristo nos chama hoje a fazer o contrário. A natureza é um meio através do qual nós vamos conhecer o Criador. É-nos dito que ele poderia ter revelado mistérios que têm exigido o labor e o estudo de muitos séculos para penetrá-los. Poderia ter feito sugestões em ramos de ciências que dariam matéria para pensar e estímulo para a invenção até o fim do tempo. Mas não o fez. Não disse coisa alguma para satisfazer a curiosidade ou a ambição dos homens, abrindo portas à grandeza mundana. Em todos os ensinamentos, levava Cristo a mente do homem em contato com a mente infinita. Parábolas de Jesus, página 22 e 23. Se nós ensinarmos os nossos filhos desde cedo a apreciar a natureza, conforme eles forem crescendo, cada vez mais eles vão enxergar os atributos de Deus e amar a Deus ao conhecer mais e mais profundamente a natureza. Então não quer dizer que eles não vão estudar de uma maneira profunda. Eles vão, mas eles vão ter a capacidade de cada detalhe, cada novidade que eles aprenderem da natureza de modo mais profundo, levar a intensificar o amor deles a Deus. A primeira coisa então que nós aprendemos com a natureza é a conhecer o caráter de Deus. Em Romanos 1, 20 diz: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. Como que nós podemos ensinar nossos filhos então a ver Deus ou a ver Jesus na natureza? Uma atividade muito simples que você pode fazer é levar seu filho a uma caminhada em meio à natureza. E durante essa caminhada você vai coletar diferentes objetos. E depois pode se sentar debaixo de uma árvore e observar os objetos que você coletou. Então você vai perguntar ao seu filho, o que você lembra de Deus olhando a esse objeto? Ou como você pensa em Deus? Qual atributo do caráter de Deus esse objeto lhe faz pensar? E você vai se surpreender. Por exemplo, ele vai pegar uma pedra e ele vai dizer, Deus é tão firme quanto essa pedrinha. Ou ele vai pegar uma varinha, talvez um pedacinho de galho, e ele vai se lembrar da cruz, do sacrifício de Jesus. Todos os objetos da natureza, de alguma forma, nos fazem lembrar de Deus. Existe uma citação muito interessante no livro Patriarcas e Profetas que diz, o sábado, apontando sempre para aquele que tudo fez, ordena aos homens abrirem o grande livro da natureza e rastrear ali a sabedoria, o poder e o amor do Criador. Esses três aspectos do caráter de Deus, a sabedoria, o poder e o amor, podem ser ilustrados pela natureza. Uma atividade que nós podemos fazer com as crianças também é preparar um caderno para o estudo da natureza. E nesse caderno você pode dividir em 3 partes. Em uma parte, o título vai ser sabedoria. Na segunda parte, o título vai ser poder. E na terceira parte, amor. Então, quando você fizer as caminhadas no meio à natureza, você vai observar que ilustrações da sabedoria de Deus nós podemos aprender com a natureza. Por exemplo, quando você observa uma colmeia, quantos detalhes
as abelhinhas trabalhando na colmeia, os detalhes do formato de cada buraquinho da colmeia, os detalhes do ciclo de vida da abelha, ou quem sabe um formigueiro. Tantos detalhes preciosos falam da sabedoria de Deus. O que na natureza pode ilustrar o poder de Deus? Quando uma criança olha uma montanha enorme, ou quem sabe até mesmo uma árvore, se ela for uma criança pequena, ou as nuvens, ela vai pensar no poder de Deus. Deus é grande, Deus é maravilhoso, Deus é poderoso. E que lições da natureza podem ilustrar o amor de Deus? Quem sabe uma flor pequena, delicada, colorida, perfumada, pode ilustrar o amor de Deus. Ou a mãe passarinho no seu ninho, cuidando dos filhotinhos, trazendo uma minhoquinha para os filhotinhos comerem. São pequenas ilustrações que nós podemos estar ensinando aos nossos filhos, que vão ilustrar característicos ou atributos do caráter de Deus. Alguns outros atributos que podem ser ilustrados pela natureza. Por exemplo, quando você pensa em paz, uma brisa suave nos lembra a paz. Ou quem sabe um pôr do sol bonito, tranquilo, também nos lembra a paz. Quando pensamos em alegria, um outro atributo do caráter de Deus. Pequenos animaizinhos brincando, correndo um atrás do outro. Os passarinhos cantando nos fazem pensar na alegria que existe em Deus. E assim por diante. Comece a observar a natureza e comece a buscar pequenas ilustrações dos atributos de Deus. E você vai se surpreender, porque essas lições normalmente são inesquecíveis. E cada vez que os nossos filhos observarem aqueles objetos sobre os quais eles aprenderam, eles vão se lembrar de Deus. Uma segunda coisa que nós podemos aprender com a natureza, nós podemos aprender sobre o nosso próprio caráter. Alguns traços de caráter negativo que nós precisamos vencer. Quais são os traços de caráter positivos que nós precisamos desenvolver? A Bíblia diz em Provérbios que nós devemos observar as formigas, principalmente quando estamos tendo assim uma atitude talvez um tanto preguiçosa, né? Ao observarmos as formigas e vermos como elas são trabalhadeiras, nós vamos aprender a importância do trabalho. Outros aspectos, por exemplo, existe uma citação de Espírito de Profecia que fala que nós devemos observar o lírio. Apesar dele viver em poças de água, de lama, ele é puro. E é assim que nós devemos ser. Mesmo vivendo num mundo cheio de pecado e cheio de sugestões pecaminosas, nós precisamos ser puros. É-nos dito no livro Conselhos aos Pais, Professores e Estudantes que, sendo possível, a casa deve ser fora da cidade, onde as crianças possam ter terreno para cultivar. Tenha cada uma delas um pedaço de terreno para si. E ao lhes ensinardes a fazer uma horta, a preparar o terreno para a sementeira e a importância de arrancar toda a planta daninha, ensinai-lhes também quão importante é excluir da vida todo costume feio e prejudicial. Ensinai-os a obstar os maus hábitos, assim como fazem as plantas daninhas na horta. Levará tempo para se ensinarem essas lições, mas valerá a pena, e muito. O próprio Jesus fez isso na Bíblia, ao contar a parábola do semeador. Existem muitas lições espirituais que vão nos ajudar a desenvolver o nosso próprio caráter através do estudo da natureza. É interessante de ver que quando Deus nos fez, Ele colocou no jardim. Quer dizer, nós estávamos rodeados de natureza por todos os lados. Até a casa de Adão e Eva nos é dito que eles construíam, né, com as parreiras, com as vinhas, as plantas que subiam, eram as paredes da casa dele. Eu fiquei imaginando, já pensou você ter um quarto que é só rosas, ter uma cozinha de margaridas, ter uma... Que coisa mais linda que devia ser, a gente não pode nem imaginar. Mas nós nos colocamos numa situação, como sociedade, a gente se colocou exatamente no reverso. Imagino que isso tenha muito a ver com o plano de Satanás para nós. Enquanto que Deus nos colocou no jardim, Satanás nos coloca num apartamento dentro da cidade, onde a gente olha para fora e o que a gente vê é uma selva de pedra, né? E nessa selva de pedra, o que a gente contempla é a mão do homem. É tudo
os homens que fizeram. E pela contemplação nós somos transformados. A intenção divina é que nós olhássemos para fora, que nós víssemos as árvores grandiosas, que a gente olhasse para fora. Nós estamos num lugar agora que a gente olha para fora e a gente vê as montanhas. Cada dia, cada tarde, a gente vê um quadro único, uma pintura maravilhosa de pôr do sol. E cada vez que a gente vê, a gente se lembra da bondade de Deus, da grandeza de Deus. Cada coisa mostra alguma coisa, um aspecto diferente do caráter de Deus. Eu lembro que quando minhas crianças eram pequenas, muitas vezes a gente, sabe, criancinha pequenininha, quando eles estão colocando, pegando tudo assim, né? Tem aquela fase que eles estão pegando tudo como se fosse uma linhazinha, é um movimento de preensão. Eles estão muitas vezes engatinhando ou andando, começando a andar e caindo. Na grama, eles conseguiam ver as florzinhas menorzinhas e pegar aquelas florzinhas tão pequenininhas. E a gente, pegando aquelas florzinhas, olhando, nós gostávamos muito de fazer isso. E às vezes até com lupa, tão pequena e tão linda, tanta beleza nelas. Como é que Deus é caprichoso nas coisas menores que Ele faz e nas maiores de todas. Então, esse aspecto também nos leva para as lições práticas da vida, né? Que em tudo que a gente faça, não interessa quão diminuto que seja, tudo que cair nas nossas mãos para fazer deve ser feito de uma forma perfeita. Mas, graças a Deus, nós tivemos a oportunidade, depois de muita luta, de muita busca, de morar no campo. Então, nós sempre saímos para os nossos passeios e observando as diferentes fases, as estações do ano. E coisas que eu não tinha percebido, como as flores são diferentes em cada estação, como as cores são diferentes. Meu pai sempre falava a respeito das tardes de maio, que eram tão gostosas, eram tão boas. E eu nunca pensei, o que é as tardes de maio? O que elas têm de diferente? Na cidade a gente não sente diferença nenhuma, é só se está chovendo ou se está muito calor. Mas, como eu moro nos Estados Unidos, as tardes de maio correspondem às tardes de setembro, outubro. E era um outono. E no outono a iluminação é muito diferente das outras épocas do ano. Até a iluminação a gente consegue sentir, o ar é diferente, a brisa é diferente. E essas coisas a gente foi percebendo, as mudanças das estações, as mudanças que ocorriam. E esse estar lá fora e ver e poder conviver com a natureza. Meu filho gostava muito de subir em árvore, então está desenvolvendo as partes físicas também. E não só isso, mas nos é dito que nós deveríamos olhar as coisas perto, mas aprender a olhar as coisas distantes. E como a gente já tinha conversado antes, as coisas físicas e as coisas espirituais estão muito relacionadas, as coisas físicas e as mentais estão muito relacionadas. Se nós só olhamos para as coisas que estão tão perto da gente, os nossos olhos vão ficando míopes, as nossas lentes, os nossos músculos oculares não vão perdendo a flexão. Mas se a gente costuma olhar de perto e de longe, que é um exercício que se faz para os olhos, você continua a ter a flexibilidade. E se nós, como cristãos, temos a visão mais prolongada, a visão mais ampla da luta entre o bem e o mal, e de que a nossa vida não é só esse limitado onde nós estamos, a nossa visão continua clara. Se a gente parar de olhar só o que está pertinho e olhar o que está longe, que Deus nos revela, a nossa visão continua boa. E se nós estivermos vendo através da luz de Deus, essa luz vai aumentando a nossa visão. Como é grande esse privilégio da gente viver um pouco mais afastado das grandes cidades, de viver um pouco no campo. Quando a gente está em meio à natureza, Deus nos convida para participar da criação com Ele. Ele nos deixa os ingredientes na natureza. Então você tem a terra, você tem a água, tem ali a semente, mas se você não juntar isso de forma apropriada, que Ele mesmo nos ensinou, nada acontece. Aí você prepara ali o berço, alguns chamam de cova, põe a terra própria, põe a semente, põe adubo, rega essa semente. Deus vem e abençoa. Então Ele nos convida a participar da criação. É o privilégio que Ele nos deu. Daí um tempo essa plantinha nasce, brota, essa semente brota, vem a planta, vai dar frutos e você pode colher o resultado das bênçãos de Deus.
Uma outra coisa que nós podemos ensinar através da natureza é o grande conflito entre o bem e o mal. Em Mateus 13, 28, ao contar a parábola do joio, Jesus disse: um inimigo é quem fez isso. Quando as crianças começam a entender que existe o mal no mundo, e nós podemos mostrar isso através, por exemplo, dos espinhos de uma rosa, ou das folhas que caem, quando elas começam a perceber isso, nós temos a oportunidade, então, de explicar o grande conflito entre o bem e o mal. Nós podemos explicar que Deus criou todas as coisas belas, mas que após o mal ser introduzido no mundo pelo inimigo, por Satanás, as coisas mudaram. Mas mesmo com essa capacidade de destruir o mundo, algumas coisas nós podemos aprender com as consequências do mal. Por exemplo, as folhas de uma árvore que caem no chão, quando a árvore se seca no outono, elas formam, próximo à árvore, próximo às raízes da árvore, uma cobertura. E essa cobertura fertiliza aquela planta e aquela árvore não necessita ser regada todos os dias. Aquela cobertura de folhas secas que se forma ali faz com que a árvore mantenha a umidade e faz com que a árvore cresça viçosa e volte a produzir folhas na primavera. Então, até mesmo os pontos negativos na natureza podem nos ensinar sobre o grande conflito. A natureza também nos ajuda a entender os mistérios da vida. Quando os filhos fazem aquela pergunta que muitos de nós tentamos postergar o máximo possível, né? De onde eu vim, mamãe? Como que eu nasci? Nós podemos explicar usando objetos da natureza. Se você tem um cachorrinho, por exemplo, uma cachorrinha, e ela entrar no cio, comece a explicar para o seu filho como é o processo que vai haver necessidade dela receber um espermatozoide de um cachorrinho macho, e depois os filhotinhos vão crescer na barriga dela, e quem sabe o dia que ela der cria, o seu filho possa acompanhar todo aquele processo. A origem da vida também pode ser facilmente explicada através das flores, de como uma flor fecunda a outra, e muitas outras maneiras. Outros assuntos como a morte. É tão triste, tão difícil às vezes para as crianças entenderem. Nós podemos usar exemplos da natureza para explicar isso. Assuntos como, por exemplo, a sexualidade. Também dentro da natureza, como nós já explicamos, o mal, o medo. Como vencer o medo? Nós podemos usar a vida dos animais para explicar isso. Conforme os filhos vão crescendo, as pressões sociais que os seus amiguinhos estão fazendo, como é possível permanecer puro no meio de uma sociedade tão corrupta? Nós já mencionamos o exemplo do lírio, da água. Esse é um exemplo que pode ser usado nesse momento também. Agora, quando Deus disse que nós deveríamos ensinar os nossos filhos através da natureza, será que Ele separou um tempo especial? Quando que é a melhor hora de ensinar os filhos sobre a natureza? Na verdade, o plano de Deus era que todos nós tivéssemos muito mais contato com a natureza do que nós temos hoje, para que esse ensino fosse constante. Quando nós lemos lá em Deuteronômio que devemos ensinar ao levantar, ao caminhar pelo caminho, ao deitar, ao entrar de casa, ao sair de casa, é uma referência a isso também. Se nós estivermos sempre perto da natureza, esse ensino pode ser constante. Se nós não estamos tanto em contato com a natureza assim, se moramos de repente num apartamento na cidade, nós podemos prover oportunidades. Plantar, cultivar ervas ou flores em vasos em casa. Nós podemos também levar os nossos filhos a ter mais contato da natureza, fazer uma caminhada todos os dias. Nós podemos aproveitar momentos até mesmo no carro. Muitas lições da natureza podem ser tiradas ao fazermos uma viagem, onde as crianças terão talvez um contato maior com a natureza do que normalmente eles têm. Mas existe um momento especial que Deus designou para nós como pais, como famílias, para observarmos a natureza e tirarmos lições espirituais. O propósito de Cristo no ensino por parábolas e o propósito do sábado são o mesmo.
Deus deu aos homens o memorial de seu poder criador, para que o discernissem nas obras de suas mãos. O sábado convida-nos a contemplar nas obras criadas a glória do Criador. Parábolas de Jesus, página 25. O sábado, então, é um dia especial, designado por Deus para que nós parássemos com as nossas atividades e passássemos a observar a natureza para tirar essas lições espirituais. Quais são algumas atividades que nós podemos fazer, então, aos sábados? Nós já mencionamos aqui caminhadas, procurando relacionar objetos da natureza com atributos de Jesus. Podemos também fazer caminhadas procurando objetos diferentes. Quem sabe uma pedrinha com um formato diferente, e daí tirarmos uma lição espiritual. Muitas crianças encontram pedrinhas com formatos de coração, ou quem sabe um galinho no formato de uma cruz, ou algo que nos lembre de Jesus. Podemos fazer também um caça-tesouro na natureza. Crianças gostam muito de fazer atividades em meio à natureza, mesmo que elas não estejam constantemente expostas à natureza. Podemos programar, coletar objetos e nos reunir na hora do pôr do sol, então compartilhar uns com os outros essas lições. Ou então podemos planejar uma visita, quem sabe a um asilo ou a uma pessoa idosa, e levarmos esses objetos e compartilharmos com essa pessoa, então, as lições que nós tiramos da natureza. Nós vamos estar dando para vocês muitas ideias de atividades nos materiais que estarão disponíveis em anexo. Agora, quando que nós devemos iniciar esse ensino através da natureza? Será que existe uma idade específica ou a partir de uma certa idade que as crianças são capazes de aprender com a natureza? A Bíblia nos diz que nós devemos ser como criancinhas, se nós quisermos ver o reino de Deus. A natureza é um livro que qualquer pessoa é capaz de ler, até mesmo um bebezinho, até mesmo uma pessoa analfabeta, ou uma criança que ainda não aprendeu a ler. É por isso que a natureza é tão especial no ensino. Para a criancinha ainda incapaz de aprender pela página impressa ou tomar parte nos trabalhos de uma sala de aulas, a natureza apresenta uma fonte infalível de instrução e deleite. O coração que ainda não se acha endurecido pelo contato com o mal está pronto a reconhecer aquela presença que penetra todas as coisas criadas. Livro Educação, página 100. Uma experiência interessante de uma amiga nossa. Ela tem um bebezinho, na época que nós a conhecemos, o bebezinho tinha entre 2 e 3 meses de idade. E ela nos compartilhou que na casa dela, o tanque não era na varanda dos fundos, era mais fora assim no quintal, debaixo de uma árvore. E todas as vezes que ela ia lavar roupa, ela levava aquele bebezinho, colocava ele no bebê conforto, e ele ficava ali do lado, e ele ficava muito feliz, olhando as árvores, ouvindo o som dos passarinhos, olhando as nuvens no céu. E muitas vezes passava o tempo dele mamar, mas ele não reclamava. Enquanto ele estava ali fora, ele estava feliz, estava contente. Agora, quando ela levava ele de volta para dentro, ele sempre reclamava, porque ele percebia a falta daqueles elementos da natureza que traziam vida e saúde para ele. E esse fato me impressionou muito, de pensar que que bebezinhos tão novos, com 2, 3 meses, já têm essa percepção. Muitas vezes nós, pais, não levamos os nossos filhos para fora, em contato com a natureza tão cedo, e nós não percebemos que eles valorizam. E quem sabe mais tarde, quando nós passamos a querer interessá-los na natureza, eles já vão ter perdido um pouco desse interesse. Então, o nosso incentivo é que quanto mais cedo nós pudermos levar os nossos filhos a ter contato com a natureza, melhor vai ser. O que nós podemos ensinar então em cada uma dessas fases? Quando eles são bebês, a primeira coisa que nós precisamos ensinar é simplesmente que eles valorizem, que eles apreciem a natureza. E nós só podemos fazer isso estando em meio à natureza. Quando você sai com o seu bebezinho lá fora, você pode pegar uma flor colorida, mostrar para ele, deixá-lo tocar naquela flor e simplesmente falar: olha que flor bonita que Jesus criou para você.
Você pode chamar a atenção dele ao canto dos pássaros. Olha que música bonita que os passarinhos estão cantando. Foi Jesus que os ensinou a cantar assim. Importante nessa fase nós falarmos os nomes corretos. Chamar o passarinho, usar o nome correto. O sabiá está cantando. Olha essa rosa, como é bonita. Além de estar ensinando da natureza, nós vamos estar ensinando os nomes próprios. E os bebês vão aprender e vão nos surpreender depois repetindo esses nomes. Quando eles crescem um pouquinho, nós podemos ajudá-los a observar os diferentes dons de Deus através da natureza. Por exemplo, nós podemos dizer: você sentiu o perfume dessa flor? Viu como é tão cheiroso? Foi Jesus que fez para você. E nós vamos começar a explorar os sentidos, os 5 sentidos. A natureza é riquíssima de ilustrações que ajudam os nossos filhos a explorar os 5 sentidos. Por exemplo, o tato. Eles podem tocar nas texturas de diferentes folhas ou diferentes troncos de árvores. Eles podem também tocar diferentes pedrinhas e observar, uma é mais lisinha, a outra é mais áspera. Também a cobertura dos animais, as diferentes coberturas que os animais têm. Os pássaros têm penas, os gatinhos têm um pelinho bem macio, já uma tartaruga tem um casco mais duro. Nós podemos trabalhar também o olfato. Eles podem sentir perfumes de diferentes flores ou das frutas. Podem sentir o cheiro da terra molhada, ou quem sabe também o perfume das ervas. Diferentes ervas têm diferentes perfumes que os nossos filhos podem estar se acostumando e conhecendo. Na visão, podemos levá-los a observar pequenas nuances nas diferentes tonalidades de cor que as flores, por exemplo, possuem. Eles podem estar observando os pássaros, diferentes cores de pássaros, diferentes tonalidades no pôr do sol, os diferentes tons de verde nas árvores, das folhagens. Podem também observar os formatos dos galhos de uma árvore. Você já se deitou embaixo de uma árvore e começou a observar, olhando para cima, para onde a direção que os galhos estão indo? Cada árvore tem um formato diferente. Tudo isso são coisas maravilhosas, belezas que nós podemos levar os nossos filhos a observar. Usando o sentido da audição, eles vão ouvir o som dos pássaros cantando, do vento, ou de repente da água de um riacho correndo, ou de uma cachoeira forte, ou começar a observar e perceber os diferentes sons que um animal de estimação, por exemplo, pode fazer. Quando o gatinho está com fome, ele mia de uma certa maneira. Quando ele está bravo, ou ele está nervoso, ele faz um som diferente também. São pequenas coisas que vão despertar na criança o amor pela natureza e, ao mesmo tempo, o desejo de aprender mais. No paladar, nós podemos deixar as crianças experimentar diferentes sabores dos alimentos. Provavelmente, se eles experimentarem diferentes sabores quando bebezinhos, simplesmente pelo prazer de experimentar e de conhecer a criação de Deus, eles vão ter menos dificuldade em aceitar comer esses alimentos conforme eles forem crescendo. E eles vão sempre ter esse prazer de experimentar novos sabores. Com as crianças maiores, nós podemos então levá-los a raciocinar um pouco mais profundamente sobre a criação de Deus. Quando você, por exemplo, mostra uma rosa para o seu filho, ele vai notar que as pétalas são macias, são vermelhas, as folhas são verdes e que existe um caule cheio de espinhos. E você pode então perguntar para ela: como pode uma flor com cada parte de uma cor diferente sair da mesma terra marrom? Essa é uma pergunta para fazer a criança parar e pensar. Como Deus pôde criar, às vezes, algumas plantas que possuem flores
com tonalidades variadas na mesma planta. Então, algumas perguntas que nós podemos fazer para que a criança comece a pensar. Por que as rosas têm espinho? Por que um Deus de amor permitiu que as rosas tivessem espinho, né? Por que as diferentes, que numa mesma árvore você tem diferentes tonalidades de folhas? Por que as folhas caem no outono? Por que elas nascem novamente na primavera? São pequenas coisas que nós podemos observar, né? E podemos levar os nossos filhos a parar e a refletir um pouco mais sobre Deus. É importante que os nossos filhos aprendam a observar, a prestar atenção. Assim eles vão começar a considerar as diferentes coisas que eles veem. Eles vão ter o desejo de fazer experimentos. Eles vão formar hipóteses, testar essas hipóteses e chegar a conclusões. Nessas conclusões eles vão encontrar princípios divinos. E esses princípios divinos, então, poderão ser aplicados à vida deles ou a diferentes circunstâncias que a vida apresentar. Com os juvenis e com os adolescentes, talvez você não tenha ensinado essas coisas desde pequeno e talvez eles não tenham interesse pela natureza. Talvez nem gostem de estar em meio à natureza. Então, nós podemos, com eles, usar os mesmos princípios que nós usamos desde lá do bebezinho. Primeiro, levá-los a ter contato com a natureza, ensiná-los a observar, ensiná-los a notar diferentes detalhes e a começar a aprender através daquilo que eles estão observando. Talvez promover algumas atividades específicas, até mesmo fora do ambiente da natureza, mas com elementos da natureza, como, por exemplo, começar a usar diferentes ervas na culinária e deixá-los testar e provar para ver se eles gostam. Explorar diferentes sabores na cozinha, frutos desconhecidos, frutos de outros estados ou de outros países e começar a conversar com eles. Olha como Deus foi bom, como Deus criou uma variedade tão grande de alimentos e de diferentes coisas em meio à natureza. Quem sabe levá-los a observar as estrelas, a estudar as rochas, as formações rochosas, diferentes tipos de plantas, os cactos, plantas do deserto, plantas de uma floresta. Qualquer coisa que fizer com que desperte neles o interesse por algo da natureza. Existe uma faixa etária entre os 8 e 12 anos aproximadamente, que as crianças ou juvenis têm muito interesse no mundo animal. Então, essa é uma oportunidade, isso é algo que Deus colocou dentro deles. As crianças gostam muito de animais. Podemos, então, encontrar um ponto de partida que eles tenham um interesse natural e, a partir dali, então, levá-los a ter mais contato com a natureza e ensinar mais do amor de Deus através das suas obras.